Boa noite a todos. Meu nome é Vera e em nome do GEFA, Grupo Espírita Francisco de Assis, quero dizer a todos que são muito bem-vindos à nossa casa. Que a luz branca do Cristo, que a paz de Jesus esteja conosco durante toda esta noite. Vamos agradecer a Deus Pai, ao nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, e a toda a espiritualidade desta casa, pedindo a eles que estejam conosco nesta noite abençoada, nesse encontro, nesse nosso encontro, que estejam conosco, nos amparando, nos iluminando, nos envolvendo em muita luz e amor. E que ao final possamos levar um pouco dessa luz, desse amor para os nossos lares, nossos familiares. Vamos agradecendo do fundo do coração por esta oportunidade. E vamos pedindo a espiritualidade que envolva o nosso palestrante, para que ele possa nos transmitir a sua mensagem da melhor forma possível. E dando início, vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Muito obrigada, Senhor. Seja muito bem-vindo, Wilson. Pessoal, boa noite. É uma satisfação estar aqui mais uma vez, para que a gente puder aqui em alguns minutos, né? Escolhemos o tema hoje, falar de Jesus. Né? E eu quero relatar um pouquinho da minha experiência, porque eu nasci numa família católica, todos os meus familiares são católicos, logo se vê que ninguém muda ninguém, e o único espírita lá sou eu, né? Então, frequentando a igreja católica, conheci Jesus. Mas quando eu cheguei a uma casa espírita, para assistir uma palestra, assim como nós estamos fazendo hoje, e eu vi o palestrante falando de Jesus, eu confesso que eu fiquei um pouco impressionado. Não sei se por preconceito, não sei se por desconhecimento, eu achei que talvez não era essa a mensagem que eu ia encontrar. Mas quando eu vi o palestrante falando de Jesus, eu falei, mas eu conheço Jesus. Eu nasci dentro de uma família católica, né? A minha mãe católica, meu nome é Edilson Antônio, colocou o nome de Antônio, né? O santo casamenteiro, casei 2 vezes, acho que por isso, né? Fui batizado na Aparecida do Norte, quer dizer, de toda a tradição católica, né? Só que vim conhecer um Jesus dentro de uma casa espírita. Quando vi o palestrante falando de Jesus, falei, meu Deus, esse Jesus bondoso, esse Jesus amoroso, eu conheço. Mas, de fato, eu tinha algumas dúvidas, algumas respostas que eu não encontrava, que eu precisava de conhecimento, né? Eu acreditava num Jesus bondoso, amoroso e salvador, que a gente pudesse, ao final da nossa existência, se arrepender e ser salvo, né? E aqueles que não conheceram Jesus, eu ficava pensando, como seriam salvos? Afinal de contas, não o conheceram. Eu tive a oportunidade de conhecer. E ficava pensando, muito fácil, muito simples, eu desvirtuar minha vida toda e chegar ao final e se arrepender e pela salvação ser salvo. Então comecei a entender que pudesse haver questionamentos que ainda não tivesse conhecido. E quando eu pego o livro dos Espíritos, pergunta 625, eu vejo que Jesus é o nosso modelo e guia. Guia a ser seguido, modelo a ser copiado. Então Jesus era muito maior daquilo que eu imaginava.
Ele não era só o Jesus bondoso e salvador, mas era o Jesus modelo para a nossa existência. E comecei então, dentro da doutrina espírita, a tentar conhecer melhor aquele Jesus, né? E aí as obras nos abrem os caminhos. Em A Caminho da Luz, por exemplo, da obra de Emmanuel, com Francisco Cândido Xavier, ele relata que Jesus já estava presente no início da formação do globo. Quando se desprende aquela nebulosa e forma aquela massa incandescente, Jesus já estava presente nessa reunião, um espírito crístico, que já estava lá. E nós vemos isso nas próprias passagens bíblicas. Eu estava lá antes do mundo iniciar. Né? E aí Jesus participa de todo esse processo de formação, governador espiritual da terra que ele é. A terra então se resfriando, se moldando, surgem os primeiros gases, surge a água e, consequentemente, a formação da vida. Né? Dos primeiros seres vivos ainda assexuados, reprodução sexuada, depois os peixes, os répteis, os anfíbios, os animais, até chegarmos ao hominal. Então, meus amigos, eu comecei a compreender que Jesus era muito maior do que aquilo que eu imaginava. Né? Comecei a entender que Jesus era um espírito soberano, um irmão maior, como foi falado aqui, que já estava presente desde o início da criação. E aí alguém pode perguntar, mano, como é que fica então as escrituras sagradas? Quando nós lemos a Gênese de Kardec, nós vemos que os 7 dias da criação, propriamente, não são 7 dias de 24 horas, mas 7 períodos de tempo em que a Terra foi se formando em milênios, até se consolidar ao que estamos vendo hoje. E Jesus acompanhou todo esse processo, né? O processo da formação da Terra até chegarmos ao dia de hoje. E aí alguém pode perguntar, mas e Adão? Onde está Adão? Visto que ele está nas Escrituras, né? Pergunta 51 do Livro dos Espíritos, onde está Adão? Adão representa a raça adâmica, ou seja, é uma raça propriamente dita. Então precisamos compreender que não estamos descartando as Escrituras Sagradas, ao contrário, estamos recebendo a Escritura, mas tendo a necessidade de interpretá-la corretamente. Não podemos compreender que a formação de dias eram 7 dias e Deus ficou descansando e está descansando até hoje. Não é? Ou seja, esse é um processo normal que estamos vivendo. E essa raça adâmica que chega foi justamente para receber aqueles espíritos que vieram de outras orbes e que encarnam na Terra. Jesus já nos asseverou há muitas moradas na casa de meu Pai. Espíritos capelinos que não tinham condições de habitar aquela orbe, recebem então a oportunidade do próprio Jesus para habitar a Terra. 4 grandes raças, meus amigos. Os hindus estão lá até hoje, ainda muito enraizados em castas. Os arianos, que também surgiram na mesma região e se expandiram praticamente por toda a Europa. Os egípcios que vieram, deixaram o seu testemunho, estão lá as pirâmides até hoje, como prova da imortalidade da alma, e tiveram a oportunidade de retornar. E os hebreus. Os hebreus eram monoteístas. Diferente dos outros, que tinham várias religiões e vários deuses, o povo hebreu era monoteísta. E é dentro desse povo escolhido, entre aspas, que surge então o primeiro legislador, Moisés. Moisés traz as leis mosaicas, leis necessárias ao convívio da sociedade daquela época. Nós tínhamos anteriormente a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Vem Moisés e já começa a falar das leis de adoração, mas leis rígidas e disciplinares para aquele povo daquela época. E dessa forma vai se disciplinando até a segunda reunião dos Espíritos Crísticos para a chegada de Jesus, que chega há 2000 anos, meus amigos. E à época, os judeus que eram dominados pelos romanos imaginavam que chegaria um Salvador. Um Salvador que viria num cavalo de Troia, alguma coisa espetaculosa, mas não. Aí nasceu Jesus, na manjedoura, na estrebaria, né? Dando o seu exemplo de fé e de humildade.
E é esse exemplo, meus amigos, que nós temos que ter em mente quando conhecemos Jesus. É esse o nosso modelo. É um Jesus amoroso, é um Jesus bondoso, sim, mas é um Jesus que deixou os seus exemplos. É um Jesus que falou da fé, da necessidade de termos a fé, de acreditarmos naquilo que não estamos vendo. Questionando Tomé, que quis colocar o dedo na chaga para comprovar a realidade da reencarnação, ou naquele momento da ressurreição do Cristo. Meus amigos, nós todos vivemos momentos difíceis, com dificuldades. A vida nos traz muitos dissabores. Eu costumo dizer que a vida é como uma onda do mar. Momentos bons, sobe, desce, e toda hora temos que nos estar dispostos a enfrentar as dificuldades através da fé. Acreditar que nós estamos aqui por uma missão a cumprir, a de evoluirmos espiritualmente. Porque se não fosse isso, ele teria dito. E nós sabemos que a vida não começa no berço e não termina no túmulo. Então, se sabemos que nós estamos aqui numa passagem efêmera, precisamos raciocinar sobre o que estamos fazendo aqui enquanto encarnados. O que estamos tendo de proveito nessa encarnação, o que estamos aprendendo nessa encarnação. Se sabemos que vamos desencarnar e não vamos levar nada, por que vamos ficar apegados às coisas materiais, a bens materiais, a pessoas, a sentimentos? Porque vamos desencarnar. Ou tem alguém aqui que não vai? Todos nós. Vai chegar num determinado momento da nossa existência que o corpo físico que usamos hoje não mais nos servirá. E será descartado. Do pó viemos, para o pó retornaremos. E aí o nosso espírito se defrontará diante da nossa realidade. O que fizemos aqui? O que estivemos aqui? O que fizemos aqui? Nós não vamos chegar no mundo espiritual amealhando títulos que aqui possuímos. Seja doutor, médico, advogado, o que seja, somos todos iguais. Lembremos-nos de André Luiz, no filme Nosso Lar, quando ele chega no mundo espiritual, né, depois de desencarnar, e ele fala, eu não queria morrer, eu não queria, estava bom lá. E ele desencarna precocemente, porque não cuidou do corpo físico, o santuário que é o nosso corpo físico, que nós temos que cuidar. E ele chega lá na condição de suicida involuntário. E é dito, André, tu chegou aqui na condição de suicida. Suicida? Eu, imagina, não queria morrer. Mas não cuidou do corpo físico, ele fumava, bebia, era médico. Desencarna, inclusive, com sífilis. E quando ele chega diante dessa realidade que o médico diz a ele o diagnóstico, ele reconhece o quanto ele foi falho, né? E precisou se regenerar. Então, meus amigos, nós estamos aqui diante de uma oportunidade sagrada para a nossa evolução moral e intelectual. E foi esse o ensinamento que Jesus nos deu. Quando ele fala, perdoai 70 vezes 7, eu sei que é muito difícil, porque perdoar é algo que nós não estamos acostumados. Nós não conhecemos o sentimento da palavra perdão, mas ele muitas vezes nos asseverou a necessidade do perdão. Mesmo quando estava pregado à cruz ao lado de 2 ladrões, ele diz, Pai, perdoa. Não sabem o que estão fazendo. Perdoa 70 vezes 7, reconcilia-se com o teu inimigo antes de fazer a sua oferenda. E tantas vezes ele recomenda o perdão. E por que, meus amigos? Por que Jesus teria falado tanto no perdão se isso não fosse necessário? Porque muitas vezes nós levamos essas mágoas, inclusive para o plano espiritual. Não é? Nós desencarnamos, vamos para o mundo espiritual ainda receosos daqueles momentos que vivemos na Terra. O próprio André Luiz, voltando a falar nele, quando ele chega no mundo espiritual, ele fica 10 anos na colônia Nosso Lar, até ter a oportunidade de retomar a vida terrestre. E esse processo foi através de um adiamento, porque os espíritos superiores sabiam que ele não tinha condições de retomar a casa novamente. Porque quando ele chega na casa dele, ele percebe que a mulher dele casou de novo. Não é? Tinha um outro lá na casa dele. Os filhos dele já não eram mais filhos dele. Né? Estavam vivendo com o outro. E ele não aceita. Mas essa é minha casa.
É meu lar, é minha cama. O sujeito está aí. Né? Nada é nosso, meus amigos. Nada é nosso. Nem os filhos são nossos. Né? Ou não é assim? Eu tenho filhos que são completamente diferentes um do outro. Nem parece que são irmãos. Um pensa de um jeito, o outro pensa completamente diferente. Estava falando com a senhora que mora aqui agora, que ela é venezuelana. Falou, olha, minha filha está querendo ir embora para a Espanha. Meu filho não quer ir nem ir para a Soiaba da Serra. Se eu falar para ele ir na Soiaba, ele fala, pai, é longe. É problema, tem que pegar a estrada, pagar pedágio. Né? Ele não quer. E minha filha está lutando para ver se vai mudar para a Espanha. Cada um é diferente. Nós colocamos filhos no mundo, mas não somos donos dele. E nós pensamos que somos. E como eu disse no início da palestra, ninguém muda ninguém. Assumi a condição de espírita porque eu recebi dentro da doutrina espírita conhecimentos que me satisfazeram nos meus questionamentos. Mas não impus isso a ninguém, nem a meus familiares. Respeitei a opinião de cada um, porque nós temos o livre-arbítrio. Quero crer que no momento oportuno, se for oportuno a cada um deles, isso vai acontecer. Eu tive a oportunidade de trabalhar em São Paulo, na Rua Maria Paula, bem em frente à Federação Espírita de São Paulo. Não era espírita, passava todos os dias em frente à Federação e nunca tive a oportunidade ou vontade de entrar. Não era o meu momento. A minha esposa era espírita. Falava para mim, vamos lá no centro, vamos lá no Leonor. Eu falava, não vou, vai você. Vai você. Não quis ir. Não era o meu momento. Mas a partir do momento em que a dor se estabelece e você começa a repensar a sua existência, porque foi a dor que me trouxe aqui. Né? A maioria veio pela dor, não foi? Não é assim? Quando eu comecei a tentar compreender por que eu estava passando por aquilo, eu nunca tinha feito nada de mal a ninguém, por que eu estou recebendo essas situações? É porque eu não compreendia que se muitas vezes as dores se estabelecem, é para a nossa reparação moral. Causa das nossas imperfeições anteriores. Não é? Quando nós falamos de penas, o Espiritismo nos fala em consequências. Ou seja, o que fizermos de positivo vai gerar consequências positivas. Mas aquilo que fizermos de forma negativa em face das nossas imperfeições, gerarão situações negativas. Então eu vivi um momento que eu não compreendi o porquê de eu estar passando por aquela dor. E eu precisava de respostas. E as respostas, muitas vezes, estão em vidas anteriores. Estamos passando e recebendo aquilo que fizemos em encarnações anteriores. Acreditamos na reencarnação. Não somos os únicos. Os judeus, os budistas, muitas religiões acreditam na reencarnação. Acreditamos na reencarnação como um instrumento divino de reparação. O próprio Jesus, diversas vezes, fala isso. Quando ele se encontra com Nicodemos, à noite, ele diz, é necessário nascer de novo. O que é da água, o que é do Espírito é do Espírito. Ao Monte Tabor, quando ele fala Elias já veio, ele se refere ao processo reencarnatório. A reencarnação, para nós espíritas, é um instrumento de reparação divina. E aí, muitas vezes, quando a dor se estabelece, nós não compreendemos. É porque temos que reparar. Temos que resgatar os débitos que contraímos, se não nesta, em outras existências. E é para isso que nós estamos aqui. E aí não adianta a gente reclamar. Não adianta a gente se revoltar. É preciso enfrentar a realidade com disposição. Jesus diz, aquele que quer me seguir, pegue a sua cruz e me segue. A necessidade de nós enfrentarmos a nossa realidade, qual seja ela, por mais difícil que seja. O próprio Jesus nos disse, a ninguém é dado um fardo maior que não se pode carregar. Então nós temos os recursos, meus amigos. O Evangelho, a oração, a prece. Senhor, eu não aguento mais. Tem hora que eu tenho que discutir com o meu anjo da guarda lá, me ajoelho e discuto com ele. Faço uma DR lá com o meu anjo da guarda. Falei, olha, agora não está dando mais. Agora eu não consigo mais enfrentar. Agora é contigo, companheiro. Resolve aí para mim. Até aqui eu consegui. Né? Então nós precisamos ter a humildade de reconhecermos que estamos aqui para evoluir. Se fosse diferente, meus amigos, o nosso querido mestre teria falado. Se fosse diferente, nós poderíamos amelhar bens e levarmos.
Mas o fato é que a hora que nós desencarnarmos, o nosso nome vai estar assentado lá numa certidão de óbito e não vamos levar nada. Não vamos participar nem do inventário. Terá um inventariante para administrar o espólio que sobrar. Precisamos pensar nisso. Precisamos pensar o motivo de nós estarmos aqui encarnados. E aí, quando eu sentei e vi alguém falando de Jesus, eu falei, opa, eu preciso pensar de maneira diferente. Eu preciso compreender a dor como um instrumento de transformação. Ninguém vai ao centro. Hoje mesmo que eu estive no centro, eu falei para uma senhora, aqui não vem ninguém porque quer. Aqui estamos todos pela necessidade de obtermos ajuda. Pedi e obtereis. Né? Vejam quantas palavras do Evangelho de Jesus se referem à nossa realidade do dia a dia. A necessidade de estarmos aqui para a nossa reparação. Agora, não adianta só vir ao centro espírita. Esses dias uma senhora me falou assim, eu venho aqui, tomo passe, assisto a palestra, e daí? Falei, daí é com você. Daí é com você, a sua transformação. O convite que nós recebemos quando nós chegamos à casa espírita é da nossa transformação moral. É nós compreendermos a nossa realidade. Aqui, como André Luiz fala, nós damos o analgésico, mas o antibiótico está dentro de nós. Não é? Ou seja, nós precisamos trabalhar a nossa reforma íntima. E aqui nós não estamos falando de santidade. Nós não estamos falando das pessoas se tornarem santas. Não vai sair daqui nenhum Francisco de Assis. Mas pode sair pessoas melhores. Pessoas que compreendam a sua realidade, conheçam o Evangelho e coloquem em prática. Aí está a questão. Porque o mal é simplesmente a ausência do bem. E se nós podemos fazer o bem, é isso que devemos fazer. É por isso que Jesus disse, amar ao próximo como a si mesmo. Então, companheiros, amigos, é muito importante nós compreendermos o que nós estamos fazendo aqui. O que Jesus quis nos dizer, né? O que ele veio trazer, qual é a mensagem dele, que muitas vezes não foi compreendida. Porque lá mesmo, há 2000 anos, ele se obrigou a falar por parábolas, porque os homens daquela época não compreendiam. E asseverou no Evangelho de João, eu rogarei ao Pai que enviará um outro Consolador. E aí, 18 séculos depois, chega Allan Kardec trazendo a doutrina espírita, revelando muitos dos conhecimentos que à época não poderiam ser descobertos. Quando eu leio Nosso Lar hoje, eu estava falando para ver, quando a gente estuda as obras de André Luiz, se eu tivesse lido essas obras há 20 anos atrás, eu falei, isso aqui é ficção científica. Isso não existe. Vida no mundo espiritual não existe. Né? Eu era que nem Tomé. Precisava ver, precisava pôr o dedo na chaga. Né? Mas aí quando a gente olha o universo, quando a gente olha as coisas como se comportam, como a gente vê as leis naturais, a gente fala, tem que ter alguma coisa maior, tem que ter uma criação superior. Né? Quando nós estamos discutindo aqui agora a oportunidade de estarmos gravando essa palestra, nada é ao acaso. A espiritualidade sempre nos socorre quando nós damos a oportunidade disso acontecer. Né? E é para isso que nós precisamos trabalhar. Precisamos trabalhar, meus amigos, diante dos ensinamentos de Jesus, para a nossa evolução moral e intelectual. Precisamos trabalhar para o nosso aperfeiçoamento íntimo. Aqui não se pede nada, a única coisa que se cobra é a sua aperfeiçoamento. Porque se não fizermos, vamos continuar num processo de imperfeição que vai gerar dores até compreendermos. Até compreendermos que as leis divinas são imutáveis. Até compreendermos que tudo aquilo que fizemos, necessariamente teremos que reparar. Não fosse assim, Deus não seria justo. Porque então um nasceria pobre, outro nasceria rico, um nasceria com deficiência e outro não. Não é? Precisamos compreender que cada qual tem uma missão, qual seja ela. Chico Xavier veio com uma missão, escrever livros. Só que ele se superou, né? Ele foi além daquilo que se esperava dele. Porque é um espírito iluminado, nós não. Nós estamos aqui para aprender. Imagina, o palestrante mais que os demais. Se nós estamos falando em reparação, imagine o que eu não fiz em encarnações anteriores. Devo ter falado mal de Jesus, repreendido o espiritismo e tantas outras coisas. E aí então Wilson fala, vai lá falar de Jesus. Né?
Cara, a oportunidade da reparação. É a oportunidade que nós temos. E quando nós compreendemos isso, meus amigos, fica muito mais fácil a vida. Nós precisamos observá-la com muito mais simplicidade, né? Passamos a observá-la com muito mais naturalidade. Eu mesmo, quando vim para cá, estava absolutamente nervoso com situações que acontecem do dia a dia. Falei, não, eu preciso me concentrar. Eu tenho que deixar esses problemas para trás. Situações que eu não posso resolver, já estão resolvidas. Os estoicos, os gregos já pensavam assim há 2.000 anos. 2.500 anos, vejam só. Coisas que nós podemos resolver, vamos trabalhar para resolver. Não adianta eu chegar lá no meu carro, ver o pneu furado, sentar e ficar rezando, não vai resolver. Tem que pegar o macaco e trocar a roda. Né? Não adianta rezar. Agora, tem coisas que nós não podemos resolver. A perda de um ente querido é triste, é doloroso, machuca. A gente sente, por mais que seja espírita, acredite na imortalidade da alma, mas quando perde alguém, sente. É evidente. Nós estamos ali naquela convivência dia a dia. Como é que funciona isso? Mas nós temos que aceitar. Ou nós podemos modificar essa situação? Temos que aceitar. É por isso que precisamos compreender coisas que podemos mudar e coisas que não podemos mudar. E os ensinamentos de Jesus, meus amigos, eles são fartos. Não é? Ele deu não só o seu exemplo, mas trabalhou por conta disso. Jesus não fundou uma religião, não escreveu uma única linha. Não foi necessário, porque ele deu o próprio exemplo vivo da sua transformação. Quando foi criticado, quando foi humilhado, dê a outra face. É difícil. Gente, quanto é difícil. Quanto é difícil sofrer uma injustiça. Não é? Mas ainda bem que nós estamos do lado de cá. Que o outro ainda está plantando. E nós já estamos no processo da colheita. Né? Então precisamos compreender que estamos aqui por um objetivo. Essa casa tem uma missão sagrada. Cuidar dos animais. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Não é? O acolhimento daqueles que são os nossos irmãos, que talvez os homens ainda não compreenderam, mas que irão compreender um dia. A necessidade da convivência pacífica. Né? Eu percebo que as gerações futuras, aquelas que estão chegando, já compreendem melhor essa realidade. Já compreendem melhor esse novo ensinamento. Esses são os regenerados. Eu estava assistindo o Luciano Huck domingo, né? Não sei se vocês viram aquelas crianças. Que coisa extraordinária. Eu falei, da onde veio essa cidade? Da onde apareceu esse cidadão? Um sujeito naniquinho assim. Nem com calculador eu faria mais rápido que ele, faria de cabeça. Não é verdade? Que são os regenerados. São os espíritos que estão chegando para transformar essa realidade. Porque nós estamos nesse processo. Jesus nos disse, bem-aventurados os mansos e pacíficos que herdarão a terra. Ou seja, aqueles que não tiverem condições e não compreenderem a realidade, serão exilados. Assim como os capelinos que aqui vieram. Não é? E nós teremos a oportunidade de estar aqui numa terra mais pacificada, que ainda hoje está longe disso. Mas quando nós vemos esses irmãos chegando, essas crianças chegando, pensamos, nossa, que coisa maravilhosa, como o mundo mudou. Né? Eu tenho a oportunidade, depois de me formei em 1990 na faculdade, depois de 30 anos, voltei a estudar. Estou no segundo ano da faculdade de Direito. E meus amigos, tudo 19, 20 anos, hoje eu mandei uma propaganda do Mapping para eles, falei, como era antigamente, né? E eu vejo quanto mudou, o pessoal não leva caderno, não leva mais caderno na escola. Eu falei, cadê o caderno? Não leva, não leva caneta. Mudou tudo. Eu falei, gente, mas o que é isso? Né? Então, essa realidade nova que está se transformando e nós temos que nos preparar para ela. Gente, o ensinamento de Jesus é muito simples. Ele não pediu para escalar o Everest, nem para torcer para o Corinthians, nada. Ele só falou, pratica o amor e a caridade, companheiro. Pratica o amor e a caridade. Faz o que é possível fazer em relação ao bem e espera a colheita. Mas faz, porque a salvação se dá pelas obras e não pela fé, como eu imaginava. Né?
Então esse é o ensinamento que o Espiritismo me deu. Compreender as minhas deficiências, compreender que minhas dores tinham uma causa e que eu precisava trabalhar na minha transformação. E a partir do momento em que você se transforma, as coisas melhoram. Porque aí você passa a trabalhar numa outra seara. Você começa a entrar pela porta estreita, porque a porta larga ela é muito comprida, né? Então, é muito simples a gente entender a nossa realidade. É muito simples a gente entender o que nós estamos fazendo aqui. Trabalharmos para a nossa evolução. Meus amigos, deu o nosso horário. Agradeço imensamente a casa, a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Toda vez que for convidado, tenho certeza que estarei aqui, com muita satisfação, né? Agradeço ao Wilson também, que está viajando. Querido Mestre Jesus, queremos lhe agradecer. Agradecer a essa oportunidade, esse momento que estamos aqui reunidos. Pois tudo asseverou que quando 2 ou mais estiverem em meu nome, lá estarei presente. Certamente está presente entre nós, assim como aqueles espíritos que estão aqui nesse momento nos ajudando, nos incluindo, participando dessa conversa, dessa palavra, desse entendimento. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela vida, Senhor. Obrigado pelas dificuldades, obrigado pelas dores, pelas quedas, pelos parentes difíceis que muitas vezes nos encontramos nessa jornada. Reconhecemos a nossa imperfeição e a necessidade de trabalharmos no bem e na caridade. Agradecemos sempre a oportunidade de trabalho, com fé, humildade, principalmente com perseverança. Agradecemos estar aqui mais uma vez essa noite, para encerrarmos as nossas atividades com o Pai Nosso. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por estarmos aqui.